Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 17 de abril. Feliz sábado para você. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estou com os meus irmãos, buscando a Tua graça, a Tua bênção sobre nós. Derrama sobre mim e sobre eles o Espírito Santo. Que ao abrirmos a Tua Palavra neste momento, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, Deus colocou na mente da minha esposa e na minha mente o tema para esta live. Põe em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. Eu convido você para abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20. O segundo livro de Reis, capítulo 20, vamos ler a partir do verso 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, quando nós lemos a história de Ezequias, nós percebemos que ele foi um ótimo rei, um bom pai. Ele tinha uma boa casa, um bom lar, que servia a Deus. Ele era fiel. Mas por que Deus agora pede para Ezequias, põe em ordem a tua casa? Será que ele precisava corrigir alguns erros, alguns problemas do seu lar, da sua casa? Eu tenho a dizer que não existe ninguém tão bom que não possa melhorar. Não existe um lar tão perfeito que não possa melhorar. Nós sempre temos defeitos e problemas a serem corrigidos e que muitas vezes são inconscientes a nós. Nós nem sabemos que temos aqueles problemas. Este era o caso de Ezequias. Embora ele fosse um ótimo rei, a palavra de Deus diz claramente isto no segundo livro de Reis, capítulo 18. Veja aí o segundo Reis, capítulo 18, e o verso 2 em diante diz assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar Ezequias, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Um ótimo rei, um bom pai, fiel. Mas, na hora em que Deus anunciou de que ele morreria, Deus disse a Ezequias: coloque em ordem a sua casa. Queridos, sempre nós temos algo a melhorar. Sempre nós temos algo a corrigir. Eu tenho defeitos, você também tem defeitos. Defeitos em nosso caráter, defeitos em nossas famílias, defeitos em nossos filhos que precisam ser corrigidos, e Deus usa os pais, porque os pais estão no lugar de Deus em relação aos seus filhos. Deus usa os pais para corrigirem os seus filhos. Por isso, queridos, quando Deus disse para Ezequias, põe em ordem a tua casa, é porque Deus estava permitindo que Ezequias aprendesse algumas coisas que ele ainda não tinha aprendido. Nós lemos aqui no verso 2, capítulo 20 de 2 Reis. Verso 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias estava preparado para morrer? Não, não estava preparado para morrer.
Ezequias tinha consciência de que ele tinha defeitos de caráter, defeitos no seu lar que precisavam ser corrigidos? Não, ele não tinha consciência. Ele diz aqui que ele andou diante do Senhor com o coração perfeito e fez o que era reto aos olhos de Deus. Ou seja, Ezequias tinha a si mesmo em autoestima. Queridos, nós não somos perfeitos. Só Deus é perfeito, só Jesus é perfeito. Então Deus permitiu esta doença na vida de Ezequias para que aflorasse na vida de Ezequias alguns defeitos que ele não tinha consciência. É assim que o Espírito Santo age. Ele traz à nossa memória defeitos e pecados que não são conhecidos, que não são conscientes, mas que precisam ser corrigidos, porque Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus. Ele eleva o padrão, e o padrão divino é o caráter de Jesus que precisa ser assimilado. Por isso, queridos, Deus permitiu esta experiência na vida de Ezequias e permite também experiências na sua vida. Olhando para o nosso lar, nós podemos pensar, nós temos um lar perfeito. Meus filhos estão andando nos caminhos do Senhor. Eu, por exemplo, o Anderson, ele é capelão no Hospital Adventista lá da Flórida. E a Evelyn, ela é esposa de um médico, Dr. Haroldo. Ela é fiel a Deus, o Anderson é fiel a Deus. A Keila, esposa do Anderson, é fiel a Deus. Nossos netos estão andando nos caminhos do Senhor. Mas, queridos, parece tudo perfeito, mas não é. Existem muitas coisinhas para serem corrigidas. E que Deus permite certas situações e circunstâncias em que nós sentimos a necessidade de buscar mais a Deus em oração, em jejuns, em confissões, para podermos aperfeiçoar nossa família, edificarmos nossa família. Isso aconteceu na vida do rei Ezequias. Verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu louvo ao meu Deus, eu não preciso de outro Deus, você não precisa de outro Deus, que vê as nossas lágrimas, que ouve as nossas orações, um Deus que está com os olhos voltados para você, Ele cuida de você. Por isso, queridos, aqui no verso 6, Deus diz para Ezequias: eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Que milagre maravilhoso! Esse milagre que Deus operou na vida do rei Ezequias trouxe na vida de Ezequias alguns defeitos que se tornaram conscientes para ele. Queridos, na hora da glória, na hora da bênção, surgem defeitos que precisam ser corrigidos. Não é somente na provação, na miséria, na fome, no desemprego e na doença. Mesmo quando Deus nos cura, Deus opera milagres e Deus abençoa, mesmo na bênção de Deus, existe a intenção de Deus de nos curar de defeitos que vão aflorar, vão aparecer neste momento de bênção e de milagres. Ezequias, no momento do milagre, da cura e da bênção, ele se esqueceu de Deus. Incrível que possa parecer, mas no momento da bênção, do milagre,
ele se esqueceu de Deus, porque veio uma comitiva de longe. Aqui o verso 12 diz, naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata e ouro e as especiarias, e os melhores unguentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Mas Ezequias não mostrou Deus, se esqueceu de Deus, aquele que operou o milagre, aquele que fez a maravilha. Queridos, o Santo de Israel, o Deus de Ezequias, foi esquecido. Será que nossa casa, será que o nosso lar também corre o risco de se esquecer de Deus? As coisas estão indo tão bem, Deus já demonstrou que nos ama, que nos cuida, Deus nos curou, Deus fez milagres, Deus proveu tudo quanto necessitamos. Não temos nenhuma dúvida de que Deus está conosco, Deus está nos abençoando, assim como aconteceu na vida de Ezequias. Mas, quando tudo está bem, quando temos a certeza da bênção de Deus, será que não corremos o risco de baixar a guarda, relaxar, deixar de fazer os cultos, orar menos, buscar menos a Deus, sermos menos dependentes de Deus? Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele se esqueceu de Deus. Aquela comitiva que veio de Babilônia veio para conhecer não Ezequias. Veio para conhecer não o exército, não as armas, nem o ouro, nem a riqueza de Ezequias. Porque em Babilônia existia muito mais ouro, muito mais riqueza e um exército muito maior. Eles vieram para conhecer o Deus de Ezequias. E ele esqueceu de mostrar Deus. Que viram em tua casa? Por isso Deus disse para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque existiam coisas para serem corrigidas. Existem coisas para serem corrigidas, com certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos pais. Existem coisas para serem corrigidas na sua casa, por melhor que seja o seu lar, por mais cristãos que sejamos, eu e você precisamos corrigir. Deus eleva o padrão, Deus não baixa o padrão, Deus eleva o padrão do caráter de Jesus. E o Espírito Santo nos puxa para alcançarmos este padrão que é o caráter de Jesus Cristo. Queridos, eu li a história de um jovem criminoso que estava sentenciado à morte, e antes de ser executado, perguntaram se ele tinha um último desejo. E ele disse, sim, eu tenho um último desejo. Eu quero que vocês tragam a minha mãe até aqui. Buscaram a mãe deste criminoso sentenciado à morte, e quando ela chegou, ele disse, estão vendo esta mulher? Toda a minha desgraça eu devo a ela. Quando eu roubava, ela não me corrigia. Quando eu trazia para dentro de casa o fruto do meu roubo, ela aceitava e não me repreendia. Por isso eu fui decaindo no crime e hoje estou sentenciado à morte. Queridos, nós precisamos corrigir os nossos filhos. Nós precisamos vigiar naquilo que eles trazem para dentro da nossa casa. Eu li a história contada por Paddock, C.L. Paddock. Ele fala de um menino acusado de furto. E ele estava ali no juizado de menores, sendo questionado pelo juiz, por que ele roubava, por que ele furtava. E o juiz teve uma ideia. Eu gostaria, disse o juiz, de conhecer a origem desse problema. Por que você age e se comporta desta maneira? Então o juiz foi até a casa do rapaz, fazer uma visita. O juiz, quando chegou à casa do rapaz, chegou exatamente no dia em que a mãe dele estava lavando roupa e estendendo a roupa no varal.
chamou a atenção do juiz que quando ele olhou para aquele varal, ele viu ali várias toalhas. Interessante que cada toalha tinha o nome de um hotel diferente. Cada toalha, praticamente pendurada naquele varal, tinha o nome de um hotel diferente. Queridos, ele descobriu a causa. Aquele jovem rapaz, ele roubava e trazia para dentro de casa o produto do seu roubo. Ele roubava dos hotéis toalhas e traziam, e sua mamãe, sua família, usava aquelas toalhas normalmente, não corrigiam. Queridos, Deus nos colocou como pais, mães e pais, diante dos nossos filhos, na posição de Deus. Nós representamos Deus dentro da família. Nós temos que preparar nossa família para o céu. Nós temos que repreender o pecado. Nós não podemos concordar com aquilo que os nossos filhos fazem de errado. Não podemos ter medo de corrigir. Por isso, meus queridos, nós precisamos agir dirigidos pelo Espírito Santo, mas corrigir os nossos filhos. Eu li a história de um soldado de Napoleão Bonaparte. Este soldado foi descoberto à noite fugindo do acampamento. Eles estavam acampados para uma guerra e ele foi encontrado fugindo à noite numa jangada. Uma jangada mal feita, mas ele estava tentando atravessar o Canal da Mancha naquela jangada. Ele foi preso, levado até Napoleão Bonaparte. E Napoleão então perguntou para ele: o que você estava fazendo? Você estava fugindo da guerra? Ele disse: não, eu não estava fugindo da guerra. Eu estava tentando atravessar o Canal da Mancha para visitar a minha mãe que está doente. E eu queria vê-la. Mesmo que fosse pela última vez, eu queria vê-la antes que ela morresse. E antes que eu entrasse nessa guerra, que eu poderia também morrer na guerra. E Napoleão Bonaparte disse: então você estava pensando em cruzar o Canal da Mancha nesta jangada somente para ver pela última vez a sua mamãe? Ele disse: sim, e eu irei cruzar o Canal da Mancha se o senhor permitir. E Napoleão Bonaparte disse: então você não vai nesta jangada. Eu vou providenciar um barco, que este barco vai levar você para que você veja pela última vez a sua mamãe. Queridos, este filho amava a mãe ao ponto de arriscar a própria vida para vê-la pela última vez. Por que essa diferença? Porque uns filhos odeiam seus pais, outros filhos amam os seus pais. Há muitos pais que pensam que em serem bonzinhos, em concordarem com tudo, em não repreenderem os seus filhos, em não disciplinarem os seus filhos, eles vão ser amados e vistos como ótimos pais. Não, queridos. Os filhos gostam de pais que sejam firmes. Os filhos, as crianças gostam de pai e mãe que saibam dizer não, que saibam sustentar o não, porque muitos pais dizem o não, mas logo eles desistem do não. Eles dizem o não e aí cedem. Ora, queridos, se é para nós dizermos um não e depois cedermos, é melhor não dizer o não. Porque um não, quando dito, tem que ser sustentado para o bem das nossas crianças, para não prejudicá-las. O maior bem que nós podemos fazer aos nossos filhos é ensiná-los a obediência. Obediência. E isso tem que acontecer nos 3 primeiros anos. Depois dos 3 primeiros anos, os próximos 4 anos, até os 7 anos de idade. Esta é a fase áurea principal em que nós temos que ensinar os nossos filhos a obediência. Ensiná-los a ouvir o não. Um não firme por parte do pai ou por parte da mãe vai ajudar a criança a desistir do erro ou desistir da insistência em pedir algo. Não existe casualidades nesta vida. A colheita será determinada pelo caráter da semente e da semeadura. Vou dizer, isto está no livro Lar Adventista, página 250. Não há casualidades na vida. A colheita será determinada pelo caráter da semente e da semeadura.
aquilo que semearmos, nós vamos colher. Se como pais nós semearmos o descuido e a negligência, então vamos colher o quê? A amargura e infelicidade. Li também a história de um pastor que tinha 2 filhos. Este pastor estava tendo problemas com seus 2 filhos. Ele permitiu que os filhos o governassem. Ele permitiu que os filhos mandassem nele. E o pai se tornou sujeito aos filhos. Eu me lembro da história, de uma outra história, de um amigo que visitou a Austrália. E quando voltou, perguntaram para ele se ele tinha gostado da Austrália. Ele disse, eu gostei, é um país maravilhoso. Mas o que eu achei muito estranho é a forma como os pais lá na Austrália obedecem os filhos. Queridos, assim estava este pastor. Esse pastor também era obediente aos filhos. Não repreendia os filhos. Os filhos estavam explorando os membros da igreja. E essas notícias chegavam aos ouvidos do pastor, mas ele assim mesmo continuava abafando os pecados dos filhos, desculpando a conduta deles. A malignidade naqueles 2 rapazes chegou ao extremo deles começarem a se deitar com as garotas da igreja que vinham em grupos e se deitavam na porta da igreja, praticando sexo ali. Queridos, isto está escrito no primeiro livro de Samuel. Se você abrir a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Abra sua Bíblia. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e o verso 22. Aqui nós lemos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Falou brandamente com os rapazes. Mas Deus mandou uma mensagem para este pastor, para este sacerdote Eli. E nós vemos aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2 e o verso 29. Deus falou, porque dais coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim. Deus disse, Eli, você honra os teus filhos mais do que a mim. Será que dentro da nossa casa, meu querido irmão, queridos pais, será que dentro do nosso lar, nós não estamos muitas vezes honrando mais os nossos filhos do que a Deus? Será que temos medo de corrigir? Temos medo de repreender? Temos medo de disciplinar? Queridos, Deus está olhando para você como pai, como mãe, e quer que você haja como Deus. Você é a mente de Deus diante dos filhos, para impedir o pecado, para dizer um firme não. Aqui, Deus está falando que Eli honrava mais os filhos do que a Deus. Por isso diz aqui o verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito, eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Queridos, aos que honram a Deus, Deus honrará. Mas aqueles que desprezam a Deus, Deus os deixará também. Eli pensava, por certo, que os seus filhos Ofni e Finéias amadureceriam com o tempo. Eu tenho ouvido pais falando, isso é uma questão de idade, com o tempo eles vão melhorar. Queridos, não é o tempo que melhora, é a correção que melhora. É a oração, é o jejum pelos nossos filhos, corrigindo-os. Eli pensava que essa fase irresponsável e rebelde passaria e eles se tornariam pessoas diferentes. Mas isto não aconteceu. Quanto mais a idade adquiriam, tanto piores se tornavam. Estavam ficando cada vez mais atrevidos, mais profanos, mais irreverentes, mais egoístas, 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 mais
e o mal aumentava progressivamente. A influência do sacerdote Eli era constantemente neutralizada pela maldade dos filhos. Se Eli houvesse tratado com justiça seus filhos, ímpios teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e punidos de morte. Quando Ofni e Finéias tinham 2 aninhos de idade, eles poderiam ter sido facilmente modelados, corrigidos. Quando Ofni e Finéias tinham a idade de 6 ou 8 anos de idade, a pequenina mão que segurava a grande mão do pai poderia ter sido conduzida pelo caminho certo. Aos 9 ou 12 anos de idade, Ofni e Finéias teriam se beneficiado grandemente se recebessem uma sábia disciplina. Por isso Deus diz, põe em ordem a tua casa. Eli não colocou em ordem a sua casa. Jamais o pai Eli comunicou sábia orientação aos filhos. Jamais puniu os filhos pelos erros. Jamais lhes ensinou a ouvir um não. E a adolescência, irrefreada, se transformou numa juventude libertina. O pai cego persistia em desculpar e defender os filhos. Finalmente, Deus mandou uma mensagem especial para o sacerdote Eli. Isso está em 1 Samuel capítulo 2. E o verso, vamos ler aqui o verso 34. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Teus 2 filhos, Eli, vão morrer no mesmo dia. E morreram no mesmo dia. E quando chegou a notícia para Eli de que seus 2 filhos tinham morrido e que a arca do concerto tinha sido tomada pelos inimigos, ele era obeso, ele estava sentado numa cadeira, caiu para trás e também morreu. O pai e os 2 filhos morreram no mesmo dia. Queridos, que triste consequência para um pastor que não disciplinou os seus filhos. Aqueles pais que seguem suas próprias inclinações, com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação dos seus desejos egoístas, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando mais aos seus filhos ímpios do que a Deus. Patriarcas e Profetas, página 618. Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Vou repetir. Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Patriarcas e Profetas, página 623. Eli é o exemplo do pai que se perdeu junto com os seus filhos. Muitas vezes eu ouço pais dizerem, eu prefiro, se é para o meu filho fazer alguma coisa errada, lá fora, eu prefiro que ele venha fazer aqui dentro de casa. Pelo menos ele está aqui perto da gente. Queridos, isso é um tremendo engano. É um tremendo engano. Se os nossos filhos fazem coisas erradas fora dos nossos olhos, que são desconhecidas a nós, fora da nossa casa, e nós não estamos sabendo, nós não podemos responder por isso. Mas se os nossos filhos estiverem fazendo coisas erradas dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos, com o nosso conhecimento, então o pecado desses filhos são deles e são dos pais também. São dos pais também. Muitos lares são transformados em tentação para os filhos. Os pais permitem que venha para dentro de casa tudo o que os filhos querem. Música pagã, música popular, novelas, filmes de Hollywood, queridos, comida, estilo de vida, colocando dentro da geladeira coisas que Deus não aprova. Se nós acocamos os nossos filhos, se nós passamos a mão em cima deles, se nós queremos que eles permaneçam dentro de casa pecando, então nós vamos nos perder com os nossos filhos, assim como Eli. Lembram-se vocês do pai do filho pródigo, que não permitiu que o filho vivesse de uma forma libertina e profana dentro de casa? Por isso o filho pediu para sair de casa.
E quando o filho voltou para casa, voltou arrependido, confessando os seus pecados. Mas ele tinha um lar para voltar. Nossos filhos precisam de um lar que seja um refúgio contra as tentações. Você e eu, como pais, não podemos transformar os nossos lares como o centro da tentação. O nosso lar precisa ser um centro de refúgio para os nossos filhos contra a tentação. Queridos, eu li também a história de uma mãe que foi conhecida como uma mãe muito severa, muito dura. Eu li a história que foi publicada em 1970, e nessa história existia uma carta aberta escrita pelos filhos desta mãe. E a carta dizia assim: quando criança, eu tive a mãe mais severa do mundo. Enquanto outras crianças comiam doce na primeira refeição, ela me fazia comer cereais, ovos e pão torrado. Minha mãe insistia em querer saber onde estivemos. Você diria que estávamos numa prisão. Ela queria saber quem eram os nossos amigos e o que estávamos fazendo. Quando dizíamos que iríamos nos ausentar de casa durante 1 hora, ela fazia questão de que chegássemos dentro desse prazo marcado, ou antes. Lamento ter que admitir, mas realmente minha mãe teve a coragem de transgredir as leis que regulam o trabalho das crianças, porque ela nos fazia trabalhar. Tínhamos que lavar os pratos, tínhamos que arrumar as camas, tínhamos que aprender a cozinhar e a fazer toda espécie de coisas. Creio que a minha mãe permanecia acordada a noite toda imaginando coisas para fazermos no dia seguinte. Ela insistia sempre em que falássemos a verdade, toda a verdade, coisa alguma a não ser a verdade. Quando entramos na adolescência, ela se tornou muito mais ativa e a nossa vida se tornou mais insuportável ainda. Nada de buzinas em frente da nossa casa para sairmos correndo para encontrar nossos namorados. Não! A mamãe exigia que os nossos namorados viessem conversar conosco dentro de casa. Estava esquecendo de mencionar que enquanto as nossas amigas e amigos já namoravam com a idade de 12, de 13 anos, minha antiquada mãe se recusou a permitir que eu namorasse antes dos 15 ou 16 anos. E a sua palavra não voltava atrás. Quando ela dizia um não, era um não firme. Tenho que confessar que a minha mãe foi uma negação como mãe, pois nenhum dos filhos foi preso até hoje. Nenhum dos filhos espancou seu cônjuge. Todos os meus irmãos serviram ao governo do seu país voluntariamente, sem protestar. Tomando isto por base, estou procurando criar agora os meus filhos. Vocês veem? Eu agradeço a Deus por me haver dado a mãe mais severa do mundo. Assinado, outra mãe. Queridos, o amor ou o ódio dos nossos filhos? Nós estamos preparando os nossos filhos para o céu? Ou estamos deixando os nossos filhos a crescerem sem disciplina, sem hora para dormir, sem hora para levantar, sem saber o que eles estão fazendo dentro do quarto? Se não temos conhecimento do que eles veem na internet, como é que eles estão usando a internet dentro do quarto? Queridos, será que nós temos consciência? Será que nós temos restrições? Será que nós consagramos o quarto dos nossos filhos a Jesus? Consagramos nosso lar a Jesus? Será que estamos pondo em ordem a nossa casa? Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Coloque ordem na sua casa. Põe ordem em tua casa. Queridos, a loucura dos pais é permitir que os filhos cresçam na desobediência, na rebelião, pensando que quando ficarem mais velhos serão melhores. Os pais que cuidadosamente, com jejum e com oração, amor e disciplina, procuram educar os seus filhos podem ser considerados, muitas vezes, severos demais ou chatos, mas a eternidade revelará que foram os pais, melhores pais, controlados pelo Espírito Santo. Os filhos necessitam de uma mão firme que impeça que eles façam coisas erradas. Por meio de conselhos e limites,
nós podemos impedir o caminho errado na vida dos filhos. A Bíblia diz, em Salmo 127, verso 3, que os filhos são a herança do Senhor. Deus vai cobrar de você e de mim os nossos filhos. Onde estão os filhos que eu te dei? E Deus também diz, em Provérbios 22, verso 6, instrui a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos instruir, educar. Instrui a criança no caminho que deve andar. E até depois de velho, não se desviará dele. Como pais e filhos, que amamos a Jesus Cristo, nosso maior sonho é a volta de Jesus. Prepararmos nossa família para o encontro com Jesus Cristo. Para que quando Jesus descer do céu em poder e glória, nós possamos dizer com a nossa família, eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para você, para mim, para nós pais, sabedoria para educarmos nossos filhos para Ele, para Jesus, para o céu. Deixo com você a paz de Jesus e peço que Jesus Cristo abençoe o seu lar. Fique com a bênção de Jesus. Amém.